Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ciro Costa. Deus colocou ao meu coração a palavra para compartilhar com os irmãos. A palavra que Deus colocou ao meu coração se encontra no livro de Jó, capítulo 1 em diante. Olha só o que diz a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Voltado para esta palavra que Deus me deu nesta noite, irei pregar subordinado ao tema 4 lições de Deus a Jonas. A Bíblia diz, amados irmãos, que o profeta Jonas recebeu uma ordenância da parte do Senhor. E a ordenância foi para que ele pregasse em Nínive. A Bíblia diz que Jonas, ao invés de obedecer a palavra de Deus, Jonas fugiu para Tarsis. Jonas pegou um navio, pensando ele que iria se esconder da face do Senhor. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele é onisciente e onipresente. O nosso Deus está ao mesmo lugar, ao mesmo
mesmo tempo. Da mesma forma que Deus está aqui no Brasil, está no Japão, está no Iraque, está em Israel, está no Egito, está na África. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus ficou irado com Jonas. Diante da ira do Senhor, Deus quis dar 4 lições para Jonas. A primeira lição que Deus vai dar a Jonas. Deus, segundo a Bíblia Sagrada, Ele mandou um forte vento sobre aquele mar aonde Jonas estava navegando, naquele navio que ia para Tarsis, para fugir da face do Senhor. Deus, irado, soprou. E quando Deus sopra um forte vento sobre aquele mar, uma grande tempestade, amados irmãos, ondas gigantescas começam a bater, alá e decano, denébria, sobre aquele navio. Cada pancada que aquele navio tomava, aquele navio balançava para lá e para cá. Segundo a Bíblia, aquele barco quase se partiu. E aqueles homens desesperados começaram a jogar as suas fazendas. Segundo a Bíblia Sagrada, as suas fazendas, quer dizer os seus suprimentos, quer dizer as suas coisas de valor. A viagem seria longa, a viagem seria de dias. E aqueles homens tiveram que jogar fora as suas coisas de valor. Desesperados, cada um clama ao seu Deus. A primeira lição que Deus dá a Jonas é que não se pode fugir da face do Senhor. É Deus dizendo para você que você não pode fugir do projeto que Deus tem para você, da chamada que Deus tem para você. Não adianta se esconder. Não adianta ficar na caverna como Elias. Quando Elias estava na caverna, Deus mandou um terremoto, um vento, para sacudir aquele lugar, para dizer para Elias: sai daí, Elias, eu não te quero na caverna, quero ver você marchando, porque eu mandei o anjo te dar pão e água, para você caminhar, porque a jornada é longa. Aleluia! E Deus ensina a primeira lição a Jonas, que não se deve fugir da face do Senhor, da ordenância do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqueles homens estavam desesperados. De repente Jonas levanta as suas mãos e diz para aqueles homens: não se preocupem, tudo isso que está acontecendo
por minha causa. O meu Deus está irado comigo, porque eu não obedeci a sua ordenança. Deus mandou eu pregar em Nínive. E eu desobedeci a sua ordenança. Peguei esse navio, pensando eu com minha ignorância, que iria me esconder à face do Senhor. Me joguem ao mar. A Bíblia diz, amados irmãos, que Jonas é jogado ao mar. E ao ser jogado ao mar, a segunda lição de Deus aparece para Jonas. A segunda lição de Deus para Jonas se materializa no fundo do mar. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17, olha só o que diz a palavra de Deus. Reparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. Aleluia! Segunda lição de Deus para Jonas. A primeira lição de Deus para Jonas: não se deve esconder da face do Senhor, não se deve se esconder do plano de Deus, do projeto de Deus, da ordenança do Senhor. Segunda lição de Deus para Jonas. A segunda lição, amados irmãos, é muito forte. Se você não quer ir por bem, você vai por mal fazer o ide do Senhor. Jonas não queria ir para Nínive. Deus, espera aí, eu vou dar uma segunda lição para Jonas. Eu vou mandar um grande peixe, um peixe gigantesco, para engolir o meu profeta. Mas eu vou dizer para este peixe gigantesco, para que os seus dentes afiados e gigantescos não firam o meu profeta. Eu vou dizer para o meu peixe para que ele fique confortável dentro das suas entranhas. Alabaçudeca. Jonas é jogado no mar e aquele peixe, aquele gigantesco peixe, ele vem com sua boca gigantesca. Aleluia! E ali, amados irmãos, com a boca aberta, aquele peixe gigante engole a Jonas, sem que os dentes viram ele. Aleluia! E ali, dentro da barriga do peixe, a carona de Deus leva Jonas para Nínive. Aleluia! É Deus dizendo para você o seguinte: se você não quer fazer o ídolo do Senhor por bem, Deus pode colocar você em uma ambulância e você ir para o hospital, e lá você só vai sair de lá daquele hospital quando pregar a palavra, quando fazer a obra de Deus, porque Deus te chamou para a obra. Deus não te chamou para fugir da obra, Deus te chamou para fazer a obra de Deus. Aleluia! Faça a obra de Deus.
Deus vai te abençoar. E Jonas é cuspido pelo aquele grande peixe. Aleluia, glória a Deus. Lá em Nínive. A terceira lição de Deus para Jonas. Agora vamos ver qual foi a terceira lição de Deus para Jonas. Terceira lição de Deus para Jonas. A Bíblia diz, amados irmãos, que Jonas começa a pregar em Nínive. Ele começa a pregar em Nínive. Só que o coração de Jonas, amados irmãos, era um coração sem amor. Jonas não tinha amor pelas almas. Jonas foi pregar em Nínive. Mas Jonas foi pregar em Nínive achando que Deus ia matar todo aquele povo. Achando que Deus ia destruir todo aquele povo. Pois realmente foi isso que Deus queria fazer. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que quando Jonas começou a pregar a palavra de Deus em Nínive, aconteceu algo sobrenatural. O que foi que aconteceu em Nínive? Jonas, capítulo 3, versículo 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, no mandato do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus. Aleluia! O rei, amados irmãos, lançou um decreto. Olha, vamos todos nós nos vestirmos de pano de saco, até os animais vão se vestir de pano de saco. As crianças, toda a população de Nínive, e vamos jejuar, aleluia, e vamos clamar forte ao Deus de Israel. Começaram a clamar, começaram a se humilhar, começaram a buscar a face do Senhor, e conforme Nínive clamava a Deus, e conforme Nínive jejuava, e conforme Nínive buscava a face do Senhor, parece que eu vejo Deus se levantando do trono, e quando Deus se levanta do trono, aleluia, Deus perdoa Nínive, Deus estende suas mãos para Nínive e repreende o espírito da morte que viria sobre aquele lugar. O mal que Deus ia fazer contra Nínive, Deus reteu através da humilhação, através do arrependimento, através da renúncia. O povo renunciou ao pecado, o povo renunciou os ídolos a qual eles serviam. E a Bíblia diz, amados irmãos, a Bíblia diz que o povo se arrependeu e Jonas ficou aborrecido. Jonas ficou aborrecido porque não viu a destruição de Nínive. E por não ver a destruição de Nínive, ali Deus deu uma lição para Jonas. A terceira lição que Deus deu para Jonas, amados, é acerca do perdão, acerca da misericórdia. A lição da misericórdia, a lição do perdão é a terceira lição de Deus para Jonas. Jonas, eu perdoei o meu povo porque ele se arrependeu.
das coisas ruins que eles fizeram. Eu os perdoei. Eu os perdoei. Eles se humilharam, buscaram a minha presença. Eu os perdoei. Você precisa perdoá-los. E Jonas ficou aborrecido. Jonas ficou irado. Aleluia! Agora a quarta lição de Deus para Jonas. Essa aqui é muito forte. Aleluia! Qual foi a quarta lição de Deus para Jonas? Primeira lição: não se pode fugir da face do Senhor. Segunda lição: o peixe gigantesco. Aleluia. Terceira lição: Nínive se converte. Quarta lição: a Bíblia diz, amados irmãos, que a quarta lição de Deus para Jonas se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 6. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira. E esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me eu morrer que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma outra noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Aleluia! A quarta lição de Deus para Jonas, amados irmãos, a lição da consciência. Deus fez com que Jonas usasse a sua consciência em relação àquela aboboeira que estava ali trazendo sombra. Aqui embaixo eu não vou tomar sol, só sombra e água fresca. Aí Deus, espera aí, Deus mandou um bicho, destruiu aquela aboboeira. O sol bateu na cabeça de Jonas, ele desmaiou, acordou furioso, pediu a morte por causa daquela situação. Aí Deus falou com ele: seria justo eu destruir Nínive? Seria justo eu matar aquele povo? Aí a consciência de Jonas: Senhor, realmente é verdade. A partir daquele dia, amados irmãos, Jonas não desobedeceu mais as ordenanças do Senhor. É Deus dizendo para mim e para você que a vida de cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra, mas para que a obra de Deus se realize nas nossas vidas, é necessário que nós venhamos
obedecer às ordenanças do Senhor. O Senhor diz em sua palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos e expulsar os demônios. Quando Jonas pregou em Nínive, a pregação de Jonas trouxe arrependimento. Até o rei se arrependeu das maldades que fazia. Nínive era um lugar onde as pessoas veneravam o Deus da guerra. Ali eles matavam, roubavam. Ali tinha muitas prostitutas. Toda aquela cidade se converteu por causa de um profeta que não queria pregar a palavra de Deus naquele lugar. Fugiu da obra de Deus, fugiu da chamada, mas Deus criou uma situação para que ele fosse pregar a palavra de Deus, a qual o Senhor tinha lhe ordenado. Que cada um de nós venhamos obedecer à chamada de Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus.